Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, está escrito: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Todos os textos bíblicos trazem algum ensinamento para nós, seja de forma direta ou indireta. A história do adultério de Davi com Batseba e do assassinato de Urias nos mostra que ninguém é espiritual demais para que não possa ceder às tentações. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Paulo estava dizendo que ninguém pode desconsiderar as tentações. Embora ele ressalte que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Portanto, quando alguém diz, essa tentação é mais forte do que eu, essa pessoa está mentindo. Jesus disse que a carne realmente é fraca, mas o espírito está pronto. Por isso devemos orar e vigiar. Tem pessoas que oram muito, mas que vigiam pouco. Ao observarmos a vida de Davi, tentamos entender o porquê da sua queda, uma vez que, no início da sua vida, ele havia se mostrado um jovem que tinha intimidade com Deus e que também era um adorador, que expulsava demônios somente com o dedilhar da sua harpa. Davi também mostrou ser cheio do Espírito de Deus, tanto que teve coragem e ousadia para derrotar um gigante que amedrontava todo o exército de Israel. Mas o que aconteceu entre o relato do menino, do pastor de ovelhas que derrubou um gigante, até o rei que caiu em adultério? Quando olhamos para o texto de 1 Samuel, podemos tirar algumas conclusões. Davi entrou em um lugar chamado zona de conforto, um lugar perigoso, no qual muitos crentes estão nesse momento. E por estarem ali, chegam à conclusão de que nada pode os derrubar. É quando a pessoa já acha que sabe tanto da Bíblia, que já foi tão usado ou usada por Deus, que já teve tantas experiências com o Espírito Santo, que nada poderá derrubá-lo ou abalar a sua fé. O texto diz que, numa época em que era comum os reis saírem para a guerra, Davi preferiu ficar no conforto do palácio. A guerra não era mais interessante para o rei, pois ele preferia gastar o seu tempo usufruindo dos benefícios que a sua condição real lhe proporcionava. Quando as coisas de Deus se tornarem desinteressantes para nós, precisamos tomar cuidado. Podemos estar a um passo da queda. Infelizmente, por causa da pandemia, muitas pessoas deixaram de ir às igrejas, de frequentar cultos presenciais, e com isso perceberam que a sua vida espiritual, na verdade, estava condicionada a uma reunião semanal, e que elas não caíam no pecado simplesmente por causa da prestação de contas a que seriam submetidas diante da sua liderança. Uma vida de santidade não pode ser sustentada pela pressão de se manter as aparências, mas sim pelo temor de Deus, pela reverência e pela gratidão que temos em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós.
E por não achar as coisas de Deus mais interessantes, Davi quis ocupar a sua mente com outras coisas. Primeiro, ele se dedica a dormir à tarde. Não que isso seja pecado. Afinal, de acordo com o seu trabalho, seus horários, a sua rotina ou até mesmo a sua condição física, você pode tirar um tempo de descanso. O problema era que Davi estava cochilando enquanto Israel estava em guerra. Provérbios capítulo 24, versículos 33 e 34 diz assim: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E o problema da ociosidade é que a pessoa vai ficar buscando algo que ocupe a sua mente. Davi ocupava seu tempo livre vendo mulheres tomando banho, pois certamente da varanda do palácio ele deveria ter uma visão privilegiada. Um dia ele tirou um cochilo à tarde, acordou e foi para a sacada do palácio, de onde viu uma mulher tomando banho, e o texto diz que era uma mulher muito bonita. Se Davi estivesse bem espiritualmente, imediatamente ele iria identificar o perigo e se desvencilhar daquela situação. Talvez ele devesse se aprontar e se dirigir para a guerra, para ajudar o exército, assumir a posição na qual ele deveria estar. Mas como a sua mente já estava dominada pela cobiça e pela imoralidade, Davi desejou aquela mulher em seu coração. Essa atitude, por si só, já era considerada como adultério aos olhos de Deus. Porém, se ficasse apenas no pensamento, as consequências seriam menores. Mas Davi deu asas ao seu desejo e mandou chamar a mulher, cometendo o ato em si. Outro fato que eu creio que contribuiu com a queda de Davi foi a condição em que ele estava como rei de Israel. É muito comum ouvir relatos de homens e mulheres que, logo após terem sido promovidos no seu trabalho, ocupando uma função de destaque, de chefia, acabaram caindo na armadilha do adultério. Quando assumimos uma posição de comando, ficamos com a impressão de que temos tudo sob controle e de que não haverá nenhuma consequência para os nossos atos. Davi pagou amargamente pelos seus pecados, e a sua história serve como lição para todos nós que servimos a Deus. O Senhor perdoou e restaurou o seu reinado, mas ele sofreu por mais de 40 anos de maldição na sua família por causa da inconsequência dos seus atos. Não importa quantos gigantes já tenhamos derrubado na nossa vida, sempre devemos orar e vigiar, para não darmos lugar à carne e assim perdermos a nossa comunhão com Deus. Eu quero orar por você. Senhor, que essa palavra chegue até aqueles que o Senhor escolheu para serem representantes do teu reino aqui na terra, e que nesse momento têm sido tentados a cometer algum tipo de pecado. Não deixe que nos acomodemos na nossa zona de conforto e não permita que percamos a alegria e o prazer nas coisas do Senhor. Coloca em nós fome e sede por tua presença. Perdoa a nossa frieza espiritual e nos faça vitoriosos sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.